Nós não dependemos de Washington. Nós não dependemos de Wall Street. Dependemos de Jeová Jiré para ser nosso provedor. Alguém diga amém. Leia comigo em Deuteronômio capítulo 8. Vamos apenas começar pelo versículo 6. Portanto, você deve guardar os mandamentos do Senhor, seu Deus, para andar em seus caminhos e temê-lo, pois o Senhor, seu Deus, está levando-o para uma boa terra, uma terra de riachos e água. Agora, olhe para mim. Pense sobre esta promessa para você agora. Pense em como você passou por alguns momentos difíceis. Pense em como você passou pelo Covid, em todo o mundo. Pense nos empregos perdidos, empresas falindo, pessoas lutando. Agora, imagine Israel, em 240 anos de escravidão, 40 anos no deserto. 40 anos no deserto. E agora Deus diz, ouça, eu vou tirar vocês do deserto. E eu vou levar vocês para uma boa terra. Você recebe isso? Ouça o que diz. Pois o Senhor, seu Deus, está, e eu sublinhei isto na minha Bíblia, está. Não desespero que ele faça, ou talvez, mas que ele está, levando-os para uma boa terra. Uma terra de riachos e águas. Tem estado muito seco aqui. Fontes e nascentes, que fluem dos vales e colinas. Uma terra de trigo e cevada e videiras e figueiras e romãs, uma terra que mana leite e mel, uma terra onde vocês vão comer pão sem escassez, em que você não terá falta de... Diga em voz alta, diga bem alto, nada. Uma terra onde as pedras são de ferro e de cujas colinas vão conter cobre. E quando você comer e se satisfazer, então você abençoará ao Senhor seu Deus, pela boa terra. Você abençoará. Obrigado, Senhor. Cuidem para que vocês não se esqueçam. Agora, veja isso, é muito importante. Cuidem para que vocês não se esqueçam do Senhor seu Deus, por não guardar seus mandamentos, seus julgamentos, seus estatutos, que lhes ordeno neste dia. Menos... Aqui está a parte do perigo. Quando você comer e se satisfazer, e você construir belas casas para habitar nelas, e quando seus rebanhos e seus animais se multiplicarem, e sua prata e seu ouro se multiplicarem, e tudo que você ter for multiplicado, alguém diga multiplicado, multiplicado, que é a unção para hoje. Quando o seu coração tiver se elevado, se você esquecer do Senhor, seu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através do grande e terrível deserto, onde havia serpentes ardentes e escorpiões, uma terra sedenta onde não havia água, que ele fez sair água da rocha para ti, que te guiou pelo deserto, que te alimentou com maná no deserto, que seus pais não conheciam, a fim de humilhá-los e prová-los para que tudo fosse bem com vocês no final. Então você diz em seu coração, e sabe, eu sou um cara muito inteligente. Olha só o que eu fiz, em vez de olhar para o que o Senhor fez. Veja o que o Senhor já fez. Lembra dessa música? O aviso é, quando você está sendo abençoado, e olhe para mim, muitas de nossas vidas estão prestes a mudar para o tremendamente melhor. E haverá sinais e maravilhas e milagres, seus filhos, seus netos, seus entes queridos vão ser salvos a um grande derramamento, pronto para ser liberado, e eu acredito que vai acontecer a partir de hoje. Vai haver uma bênção financeira.
Nós vamos ser o credor, não o devedor. Isso é o que a palavra diz. Mas aqui está o aviso. Aqui está o aviso. E então você diz em seu coração: meu poder e a minha mão me deram esta riqueza. Irmãos, vejam o quão duro eu trabalhei. Veja o quão inteligente eu sou. Olhe para mim. E Deus diz: aqui está um aviso. E você se lembrará do Senhor, seu Deus, pois Ele é quem lhe dará poder para ganhar a riqueza, para que Ele possa estabelecer a sua aliança, que Ele jurou ao seu pai, como é hoje. Então, se de alguma maneira você se esquecer do Senhor, seu Deus, e seguir outros deuses, e os servir e adorá-los, eu testifico contra ti neste dia, que você certamente perecerá. Eu posso lhe contar uma história? Anos atrás, eu vou fechar com isso. Anos atrás, um amigo meu, em Portland, em nossa igreja lá, ele era do nosso conselho. Ele me ligou e disse assim: ouça, nós inventamos uma nova máquina. E eu acho que vai dar certo. No mercado de ações está 30 centavos cada. Você deveria comprar algumas. Então Tiz e eu pegamos uns $2.000 emprestados e compramos uns a 30 centavos. Cada ação de uma máquina ainda a ser lançada chamada Bowflex. Sim. E houve o lançamento. E nós pegamos mais algum dinheiro emprestado e compramos mais algumas. E quase da noite para o dia, Tiz e eu já tínhamos $13 milhões. Amém? E eu pensei: meu irmão, eu sou realmente muito bom. Isso é verdade. Isso é verdade. Agora, deixe-me voltar um pouco. Quando eu estava crescendo no Senhor, me disseram que o dinheiro era mau, que o dinheiro vai te corromper. Havia uma senhora que frequentava nossa igreja em Santa Fé, Novo México, que era uma zilionária. E ela morava um tempo no Fênix e um tempo em Santa Fé, no México. Quando ela estava na igreja, as ofertas, nós recebíamos muitos membros de gangues, gente das ruas. Quando ela não estava na igreja, nossa oferta era $50. Quando ela estava na igreja, a oferta era cerca de, vamos dizer assim, aleluia! E ela levou Tiz e eu para jantar. Meu pai passou por alguns momentos difíceis e ele estava nos visitando. Ele teve que vir e ela nos levou para jantar. E ela disse: Larry, a igreja está crescendo, tem gente nas janelas, as pessoas estão lá na porta, o que vamos fazer? E eu disse: eu não sei. E ela disse: vamos comprar o prédio Levitz. E isso foi há quantos anos? 40 anos atrás. E eu disse: bem, deve custar $1 milhão. E ela disse: 1,5 milhões. A nossa oferta quando ela não estava era de $50. E eu disse: bem, está meio fora do possível. Ela puxou um talão de cheques e disse: eu vou comprar para você. E ela disse: Larry, aquele seu carro, seu e da Tiz, ele está uma tragédia. Aquele carro está um caco, com o para-brisa todo trincado. E eu dirigia assim. E ela disse: eu quero que você vá com o Mike, ele vai pegar um Cadillac ou então um Mercedes, compre o que você quiser e vai buscá-lo. E nós acolhíamos meninos e meninas em casas, os jovens estavam sendo salvos, haviam jovens morando conosco, haviam jovens em todos os lugares, quero dizer, haviam meninos e meninas em todos os lugares, garotos de gangues, e os tribunais ficavam me ligando dizendo: ouça, eu não sei qual é o seu programa, mas nós ouvimos que funciona, e vamos sentenciar esse garoto a você. E eu falava: nós vamos assumir. Ela ia nos dar o rancho que era do Clark Gable. O Clark Gable tinha um rancho com uns 28 quartos e uma grande enorme cozinha, e ela disse: eu preciso dar isso a você para que você possa continuar fazendo isso. Eu quero que você se torne um pastor de jovens para o Clube 700. E então eu liguei para o meu pastor e ele disse: não, você não vai aceitar. Você não pode aceitar isso, o dinheiro vai te corromper. Então eu recusei tudo e ela ficou ofendida. Nós estávamos pregando em Guam uma vez, abrindo uma igreja de um amigo meu e havia 10 pessoas lá. E um homem continuava aparecendo. As primeiras 4 noites, na quinta noite ele veio e trouxe toda a família e ele disse: eu posso levá-los para jantar? E ele disse: eu entreguei a minha vida ao Senhor. E ele disse: Pastor Larry, seu testemunho me tocou. E ele trabalhava para o governo. Ele colocava torres para os militares em todo o mundo para executar a eletricidade e tudo mais. E ele disse: há uma faculdade que eu comprei na Costa Leste e nesse momento ela está fechada.
E eu quero dar essa faculdade a vocês. E ele disse, eu quero que você treine jovens para fazer o que você está fazendo. E ele disse, e você mora em Santa Fé? Eu moro no Novo México. E ele disse, eu tenho um armazém cheio de carros, de carros antigos até Cadillacs novos e Rolls Royce. E vá lá e escolha um. E meu pastor disse, não faça isso, porque para ele era assim. E então eu achava que o dinheiro era mau. Eu achava que o dinheiro era ruim. Mas então há o outro lado. Então eu percebi que o dinheiro é bom. Eu estive em abundância e eu estive em falta. Ouça, eu sirvo a Deus em abundância e sirvo a Deus em falta. Mas a abundância é muito mais divertida. Vamos lá, não seja tão... A abundância é muito mais divertida. O mesmo Deus que pode comprar para você aquele carro que você tem que dirigir com a cabeça para fora da janela, pode comprar um carro novo para você. Vamos lá, eu estou tentando te ajudar. E então nós investimos. De repente, Tiz e eu valíamos 13 milhões de dólares. Literalmente, realmente. E eu comecei a pensar, ganhar dinheiro é tão fácil. Então nós começamos a pensar, sabe, vamos sair do ministério. Eu estou cansado de aconselhar as pessoas, estou cansado de me preocupar com ofertas, eu vou ser um homem de negócios. Mas veja, eu não fui chamado por Deus para ser um rei. Eu fui chamado por Deus para ser um sacerdote. Os sacerdotes trazem a visão e os reis trazem a provisão. Eu fui ungido para ter a revelação. Agora, eu ainda sou chamado por Deus para ganhar dinheiro e você é ungido para ter a revelação. Mas, na realidade... os reis e os sacerdotes têm que se unir para fazer o que Deus nos chamou para fazer. Mas eu estava saindo da minha medida de fé e Deus falou comigo. E ele disse, eu lhe dei esse dinheiro para desfrutar, para não desistir do que foi chamado para fazer. Mas eu não dei ouvidos. E então eu entreguei tudo na mão do cara, e isso foi... Lembra de quando o mercado de ações estava caindo e tudo estava indo de mal a pior? Há uns 20 anos atrás, a única coisa que estava gerando dinheiro era o Bowflex, e nós apenas continuamos ganhando dinheiro, e eu ficava pensando, cara, eu não tinha lido os números ainda. Já sabe onde isso vai dar, certo? Então, Tiz e eu estávamos voltando de Israel e nós paramos em Veneza porque eu estava escrevendo um capítulo sobre racismo. E Veneza foi o primeiro lugar de onde a palavra gueto apareceu, que era onde eles trancavam judeus e era a palavra ghetto em italiano. E eles não conseguiam pronunciar direito e virou gueto. E é daí que vem a palavra gueto. Então eu estava falando sobre não ficar trancado no gueto e que nós precisávamos derrubar as paredes do gueto. E enquanto nós estávamos lá, o cara que estava lidando com as minhas ações me ligou. E ele disse, Larry, ele disse, ouça, eu acho que a Bowflex vai fazer uma declaração hoje e eu acho que nós devemos vender. Se nós apenas vendêssemos, nós teríamos 13 milhões no Banco Nacional. E eu disse, deixe-me ligar para o meu amigo. E veja, eu já tinha decidido que eu iria sair do ministério. Então eu liguei para o meu amigo e ele disse, não, nós vamos mexer aqui e fazer isso ali, nós vamos dobrar o nosso dinheiro de novo, nós vamos dividir e vamos dobrar o nosso dinheiro novamente. Eu liguei e disse, não se preocupe. Ele disse, deixe-me colocar um stop loss nisso. Em outras palavras, se tudo começar a afundar, nós vendemos, você se salva. E eu disse, não! Nós pegamos um avião em Veneza e descemos em Paris e eu havia perdido 13 milhões de dólares. E eu disse, eu acho que você vai ficar no ministério. Agora, algumas pessoas dizem, eu conto essa história, é uma história verdadeira que aconteceu. E foi mais complexo do que isso, mas as pessoas dizem, você ficou chateado? Não, porque, sabe, número 1 era apenas papel. Deus diz que o ouro é como pó, que pode ser soprado para longe, mas pode ser soprado de volta. E eu acredito que isso é o que Deus está dizendo para nós hoje. Deus está dizendo a você que não importa o que o diabo... Mas é por isso que eu contei essa parte da história. Geralmente você não fala isso sobre prosperidade, mas ouça. Deus está se preparando para liberar não apenas sinais e maravilhas de milagres e dons do Espírito, fruto do Espírito. Tudo isso está vindo. Mas junto com isso, Deus está se preparando para... Eu posso ver pessoas nesta igreja aqui mesmo. 4 pessoas diferentes que chegaram aqui sem nada. E elas cresceram e os negócios delas são inacreditáveis. Quero dizer, literalmente, eu poderia dizer, me contaram uma história na semana passada
sobre um casal desta igreja, e eles perseveraram, eles sempre foram fiéis, entregando suas primícias, e eles derrotaram uma das maiores corporações, ganharam de uma das maiores corporações do país. Uma história inacreditável. Vitória! E eu sei que há várias pessoas nesta igreja que chegaram aqui sem ter um tostão furado, e agora é incrível. E isso vai se multiplicar. Quero dizer, se eu mandasse essas pessoas se levantarem, vocês diriam: você está falando a verdade, pastor? Pessoas de cor, pessoas de raças mistas, pessoas de casamentos mistos. E Deus não faz acepção de pessoas. Você pode imaginar o que Ele vai fazer por você? Pense grande. Mas a outra questão é porque isso vai acontecer. Isso vai acontecer. E quando isso acontecer para você, não comece a faltar nos cultos. Bem, eu sinto que eu preciso ser um ministro em Maui. E eu estou mudando a minha casa e meu ministério para Maui. E não tenha o olho maior do que a barriga. Confie em mim. Tão rápido quanto Deus te dá. Eu entrei no avião e depois o quê? Mas eu acredito que tudo que o diabo roubou, Deus me devolveu multiplicado por 7. Amém? Fique de pé comigo em todo o salão. Eu quero orar por uma unção. Os rapazes vão vir aqui e pegar isso aqui. Se você gostaria que sua oferta de primícias... E pastor, o que é uma oferta de primícias? Isso são os 2 pães, que é a oferta de fermentos. Ela leva você de um escravo, de um animal, para um homem e um filho de Deus. Mas isso libera sinais e maravilhas e milagres e dons do Espírito. E eu realmente acredito que é uma hora dos dons do Espírito entrarem em ação. Amém? É por isso que eu excedi. Eu excedi meia hora, porque Deus interrompeu o meu sermão entregando palavras às pessoas. Mas vai chegar um tempo em que nós não vamos pregar sequer uma palavra. Sabe, vai ser apenas um mover do Espírito de Deus. Mas juntamente com isso, olhe para mim. O que Malaquias disse: quando ele abrir as janelas dos céus, todos irão te chamar de abençoado. Todo mundo vai te chamar de abençoado. Vocês deveriam ter visto o artigo que eles fizeram sobre o Tex e a Linda e a empresa deles. Aliás, onde estão os meus sapatos? Onde estão os meus sapatos? Meu irmão, arranja um para mim. Seu mão de vaca. Pastor, qual a chave para os milagres? Eu posso te contar a chave para os milagres? Posso te contar a chave para os milagres? Vocês estão prontos? O que quer que ele lhe diga para fazer, faça. Seja derramando o vinho, seja saindo do barco, seja pegando peixes. Senhor, precisamos dos impostos, pesque. Imagine Pedro lá. O que está fazendo? Pagando impostos. Algumas pessoas neste lugar aqui mesmo e nos assistindo. Outro dia Scott e eu nos assentamos com membros do governo de Israel e eles disseram: aqui está outro projeto e... Veja, nós somos mais do que apenas ofertantes, nós somos amigos de Israel. Somos amigos de Israel. E fiz uma palestra internacional para homens e mulheres de negócios na segunda-feira. Foi segunda? Para 38 nações ao redor do mundo, empresários internacionais sobre Israel. E então nós nos reunimos, ele, Scott e eu, e você sabe, este mês nós temos que levantar 150 mil, eu acho, não sei, 100 mil ou algo assim, para comprar outra ambulância. E eu queria te mostrar a imagem, a nossa ambulância. 2 de nossas ambulâncias foram alocadas na fronteira de Gaza. Eles viram no noticiário. As ambulâncias do ministério de Larry e Tis Huck salvando vidas palestinas, salvando vidas de judeus, salvando vidas cristãs naquele lugar. E então, eu fiz um voto com eles anos atrás de que eu iria comprar pelo menos uma por ano. Então nós temos esse projeto surgindo, mas aí veio essa outra coisa. Quando Deus diz para fazer algo, às vezes nem sempre é o momento mais conveniente. Mas o que quer que Ele diga para fazer, faça. Então ele disse: nós vamos avançar se você nos der o ok. E eu disse:
vamos fazer isso. E eu disse, eu acho que nós podemos fazer mais, mas vamos fazer para salvar as vidas desse povo judeu em um país muçulmano. Vamos levantar 250 mil. Bem, eu vou prometer isso. Eu sei que o nosso pessoal parceiro em todo mundo vai. Eu disse, nós vamos tentar todos os 400 mil, mas vamos tentar 250 mil agora. E eu recebi um telefonema sábado. Tiz e eu recebemos um telefonema sábado de amigos nossos que moram aqui. E eles disseram, pastor, eu não sei se você tem algo em mente, mas Deus falou com a minha esposa e comigo e falou conosco e nós estamos lhe enviando um cheque agora de $250 mil para abençoar a nação de Israel. A Tiz fala melhor sobre isso do que eu na TV. Todas as vezes Deus está se preparando para te abençoar. Ele primeiro lhe dá uma oportunidade de ser uma bênção. E é verdade, isto não é um truque. Eu não estou te enganando, eu não vou comprar um jatinho, não vou fazer nada disso, mas por causa dessas pessoas, 30 mil famílias foram alimentadas. 30 mil. 30 mil. Não foi isso que eles disseram? 30 mil famílias alimentadas, 50 mil refeições, salvando vidas, abrigos antiaéreos. Se tudo o que nós tivéssemos como igreja fosse apenas o suficiente para sobreviver, nós não poderíamos fazer isso. Se tudo o que você tem é apenas o suficiente para sobreviver, você não pode fazer isso. E é o plano de Deus, que Ele lhe deu poder. Coloque suas mãos assim. Isso não é um truque, não é um truque. Truque falso, truque falso. Deus lhe deu a você poder em suas mãos para ganhar o quê? Riqueza. Riqueza. Não só o básico, mas riqueza. Pai, eu libero essa unção sobre todos nós aqui. Eu libero essa unção sobre todos aqueles nos assistindo, literalmente, ao redor do mundo. Eu libero essa unção do Shavuot, do Pentecostes, para ganhar riqueza. Nós sabemos que haverá sinais, maravilhas e milagres. Pai, nós estamos prontos para isso. Mas eu libero a unção para ganhar riqueza. Riqueza. Em nome de Jesus. E tudo que o diabo roubou será devolvido. Multiplicado por 7. Satanás, você cometeu um grande erro. E hoje é o dia do troco. Se você recebe isso, dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Agora, aqui está o que nós vamos fazer. Nós vamos colocar pessoas na porta. Se você não estiver confortável, se você não tem tempo, se você não está confortável com a multidão, mas o que nós vamos fazer é que todos vão passar por aqui. E isso não apenas representa o Santo dos Santos, mas é o representativo de uma roupa. E a roupa é a cobertura de Deus, a cobertura do céu para um casamento. E sobre esta oferta, o Bicarim, a promessa das coisas por vir, você tem um divórcio. Não fique animada, não é do Harry. Você não vai se divorciar do Harry. Você se divorcia da sua vida antiga. E nós precisamos de um divórcio dos últimos 2 anos, pelo menos. E nós nos casamos com as promessas de Deus. Então, se você quiser, você pode vir aqui e você pode colocar suas ofertas nestas cestas de cada lado e eu vou orar por isso depois. Se você não estiver confortável e estar perto de uma multidão, vai haver pessoas nas portas para receber a sua oferta. Você que está assistindo, você pode fazer a mágica que você faz pela internet. Mas quantos estão prontos para a prosperidade? Quantos estão prontos para a prosperidade? Dê uma salva de palmas ao Senhor enquanto cantamos. Deus te abençoe pela sua oferta. Amém. Obrigado. Deus os abençoe, Deus os abençoe, Deus os abençoe. Vocês assistindo pela internet, nós nunca poderíamos fazer. JP, qual câmera? Eu quero falar com o pessoal online. Eu quero um momento para falar com vocês que nos assistem.
Deus os abençoe grandemente. Eu quero dizer isso do fundo do meu coração. Nós nunca poderíamos fazer todas essas coisas que Deus nos chamou para fazer sem vocês. Vocês podem não estar aqui conosco, mas você é nossa família. Liz e eu e nossa família oramos por você e pela sua família todos os dias. E é por isso que eu quero tomar o tempo para declarar uma bênção especial sobre você e sua oferta. Que Deus, a bênção pentecostal de Deus, a bênção do Shavuot de Deus seja sobre você e sua família. De nós para você, uma unção para sinais e maravilhas e milagres, para te ungir. E que tudo que você colocar as suas mãos, Deus fará com que isso prospere, além de qualquer coisa que nós possamos imaginar. Se alguma coisa for roubada ou perdida, por sua culpa, culpa do diabo, ou não foi culpa de ninguém, tudo será devolvido a você, multiplicado por 7 em nome de Jesus. Amém. Nós amamos vocês. Muito obrigado. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com. Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.